Bom dia, senhora. Bom dia. Eu vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Uhum. Seu nome completo, por favor. Cássia Roberta Silva Santos. Cássia, qual que é seu estado civil? Solteira. Profissão? Autônoma. Nome de seus pais? Cássio Roberto Honório dos Santos. Marzane Pereira Silva. Qual que é a sua data de nascimento? 15/11/96. Você nasceu em qual cidade, Cássia? Belo Horizonte. Qual que é seu endereço? Ok, muito obrigado. Prontinho, silêncio. Cássia Roberta da Silva Santos, correto? Uhum. Bom dia, Cássia. Bom dia. Cássia, esse processo aqui envolve as pessoas de Warley Vanderlei Souza, Yuri da Silva Rodrigues, conhecido como Monstrão, Jackson Júnior Viana Brum, Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, conhecido como Xerequinha, e Luiz Felipe Barbosa Veloso na condição de acusados, e Giovanni Honório da Silva Santos na condição de vítima. A senhora conhece alguma dessas pessoas? Meu irmão Giovanni. Giovanni é irmão da senhora. Uhum. Perfeito. Considerando, então, que a senhora é irmã da vítima, Giovanni, Cássia, nós vamos ouvi-la como informante. A promotora vai começar fazendo algumas perguntas para a senhora, na sequência os defensores, advogado, e por fim os jurados e juradas se entenderem necessário, tá bem? Tudo bem. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Senhora Cássia, bom dia. Bom dia. Hoje é dia 20 de maio de 2026, a gente está indo para as 10 horas e 14 minutos. Eu vou pedir à senhora para fazer bastante contato com o senso de presença, sentir os pés da senhora apoiados no chão, as costas, né, no encosto da cadeira. Aqui a senhora está num ambiente seguro, né, apesar de ser um ambiente que eu acredito que a senhora não esteja acostumada. Sobretudo, a senhora também é vítima indireta, porque é familiar da vítima. Então, eu vou pedir para que a senhora relate no tempo da senhora, tá? Tem espaço para isso aqui. Bom, eu vou começar perguntando, pedindo para que a senhora relate como que a senhora tomou conhecimento dos fatos, né, do assassinato do irmão da senhora, qual meio, e o que que se desenrolou a partir daí? Tá. Primeiramente, eu recebi a ligação da... Na verdade, meu irmão foi assassinado no dia do meu aniversário, né? Dia 15 de novembro. E a gente tinha muito contato, uma parte minha, né? A gente era muito unido. E eu estranhei ele não ter me ligado, porque ele sempre me ligava no dia do meu aniversário. Com isso, eu falei com a minha mãe: é estranho, Giovanni não ligou. E eu tentando falar no telefone dele, eu não conseguia. Com isso, a gente deixou, porque ele tinha costume, né, de sumir uns 3 dias, telefone, deixava o telefone para lá. Eu falei assim: vamos esperar. Passou dias, o meu telefone tocou. Aí foi a policial Caroline, que inclusive ela está aqui, e ela me ligou falando do meu irmão, falando assim: ô Cássia, eu preciso que você venha na DHPP, porque você é irmã do Giovanni? Eu falei assim: sim. Aí ela falou assim: eu preciso que você compareça aqui. E eu, sem saber de nada, não entendi nada, porque meu irmão tinha sido preso recentemente e eu tinha, né, eu estava com ele comparecendo no presídio sempre. Aí eu falei assim: será que o Giovanni foi preso novamente? Né? Eu pensei isso. Aí ela foi e viu que eu não sabia de nada. Isso já tinha 10 dias do acontecido. Aí ela falou assim: eu preciso que você venha até aqui, que eu não vou conseguir falar com você por telefone. Aí eu cheguei lá, o delegado já estavam todo mundo, né, me esperando. Ela fez contato comigo. Eu cheguei e me falaram, né, o que tinha acontecido com ele. E com isso eu não tive nem tempo de ir diretamente na minha família falar, não. Eu fiquei assim completamente assustada, sem entender, né? E fui até o ML, porque eu não tive apoio nesse momento, que eu não sabia o que fazer, né? Meu pai estava internado e eu tinha só minha mãe. Peguei e fui no ML. O pessoal, inclusive, foi até bem receptivo, sabe? Já tinha muita gente sabendo desse caso em si. E eu precisava de um acompanhante. E eu não tinha ninguém, porque eu saí da delegacia e fui para lá. E aí eles só conseguiram me achar porque o meu irmão ele tinha Cássia Amor Eterno escrito no braço. E eles não estavam achando nenhum familiar e conseguiram me achar através dessa tatuagem que não foi totalmente queimada. Com isso, eu cheguei lá para reconhecer ele. De primeiro, eu não consegui, porque eu achei que não era.
né? Que eles tinham mostrado só a parte do rosto, entre aspas, né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que não é ele. Fiquei tranquila assim na hora, mas a moça falou assim, olha, Cássia, me desculpa, mas eu vou ter que mostrar o restante, então, porque a gente precisa que você reconheça, senão a gente não vai poder liberar o corpo. Aí desceu que eu vi a tatuagem minha, do meu nome, que estava só o Cássia, o Amor Eterno estava queimado, sabe? E eu vi que dali eu... Desculpa. Eu vi que dali eu não acreditei e eu não sabia, de fato, o que tinha acontecido ainda. Aí eu fui e me dediquei a isso, fiz, consegui fazer retirada do corpo dele e o enterrei, que foi, né, a única opção que eu tinha. E aí eu me dediquei, fui na delegacia, a Carol me ajudou, dei meu depoimento, porque eu não conheço uma das pessoas que está rolada no... Eu não sei como é que fala o nome, que está rolada no processo, mas meu irmão falava muito da pessoa Yuri, né? Eu dei até um depoimento, eu não tive nem tempo de assimilar o luto, mas eu, por justiça, eu quis me afundar sobre isso. Eu já ouvi muito a pessoa Yuri, inclusive a primeira vez que o meu irmão foi preso foi com ele, né? Eles saíram de tornozeleira. E eu achei estranho, porque até então os policiais não sabiam disso, falaram comigo, "Ô, Cássia, uma das pessoas estão alegando que não conhece ele." Eu falei assim, eu te garanto que conhece, porque meu irmão falava da pessoa dele, inclusive até gostava da pessoa dele, né? E aí ela foi e puxou e viu que realmente os dois tinham sido presos. Que eu falei, eu fui na delegacia, eu não vi a pessoa Yuri, mas eu sei que ele estava com a pessoa Yuri. E eles não, tanto que eu não consegui resolver nada, porque o meu próprio irmão falou assim, olha, o advogado dele vai cuidar de tudo para a gente. E eles, no dia, foi dia seguinte, não sei, foram soltos com tornozeleira. Então, foi isso, doutora, que aconteceu. Eu descobri dessa forma e até então, né, eu estou aqui porque, assim, eu nem acredito que eu estou aqui nessa situação. Eu não, sabe, eu sei que tem muitas pessoas, eu ouvi da própria Carol, a policial, que tem testemunha, mas essas pessoas não vão vir, né, por medo. Mas eu sou a única. Hoje eu estou aqui. Meu pai faleceu um mês depois do meu irmão, porque estava no hospital, ele viu a reportagem, ele morreu de pneumonia, mas ele ficou sabendo. Aí a gente perdeu meu irmão um mês depois. E eu estou aqui hoje sozinha, pedindo por justiça. Porque eu acho que eles fizeram achando que não teria ninguém por ele. Mas tinha eu. Eu estou aqui ainda. E eu quero justiça, porque o Giovanni não era, ele não merecia morrer dessa forma. E quando eu recebi o laudo, que ele foi morto, ele foi queimado vivo, me doeu. E eu não sei explicar isso para a filha dele até hoje. Não sei. Ele deixou uma filha de quantos anos, Cássia? De 10. 10 anos. E ele foi assassinado há 2 ruas atrás da casa dela. E eu não sei até hoje o que falo para ela. Ela pergunta do pai dela. Eu falo que o pai dela morreu de hérnia, porque o Giovanni tinha uma hérnia. Falei, seu pai foi para o céu, morreu de hérnia e tal, e explico isso para ela. Mas, para mim, foi muito difícil eu ver meu irmão naquela situação. Foi muito difícil, muito difícil. É difícil até agora, porque eu acompanhei tudo, eu me dediquei a isso, a saber o que estava acontecendo. E, assim, muitas feridas. Ele foi, assim, literalmente, eles machucaram muito ele, bateram muito nele, torturaram ele. E foi uma covardia, assim, sem tamanho. Senhora, quando a senhora está trazendo isso, né, muitas feridas machucaram muito, a senhora teve essa percepção ao olhar o cadáver? Sim, trincha na nuca, eu acho que era, parece que, não sei se foi paulada ou coronhada, mas ele apanhou muito. Uhum. Senhora Cássia, a senhora chegou a prestar declarações na delegacia de polícia, né? A senhora trouxe ainda meio atordoada com tudo. Essas declarações a senhora confirma? Que a senhora Confirmo, prestou na sim. delegacia de polícia? Lá na delegacia de polícia, a senhora trouxe essa informação, né? Que a senhora tinha conhecimento de que o irmão da senhora estava envolvido no tráfico de drogas. Sim, ele era usuário de droga e estava se envolvendo nisso já. Aham, aham. E desses nomes para quem ele trabalhava, com quem ele trabalhava, a senhora só ouvia o Yuri, que era uma pessoa de confiança, ou chegou a ouvir algum outro nome?
Eu cheguei a ouvir uma vez, eu não sei se... Só que a senhora se lembrar. apelido, não é Xavier, não, é Chico. Chico? Acho que é Chico. Chico. Mas o que eu mais ouvi era Yuri. Aham. E a senhora trouxe aí que quando ele foi preso com Yuri no tráfico, depois o Yuri, eles saíram com tornozeleira, né? A senhora trouxe que foi tentar ajudar, e o irmão da senhora falou assim: não precisa, que eles estão pagando advogado. Uhum. Não precisa da família ajudar. Quem que estava pagando advogado para o irmão da Eu senhora? não faço ideia. Porque ele só me falou isso. E Não era o precisa mesmo resolver. advogado do Yuri, do pessoal? Era o mesmo advogado? Eu acredito que sim. A senhora trouxe um pouco aí das consequências do crime, né, para a senhora, mas inclusive para a filha, né, do Giovanni. Mas e com relação à mãe da senhora? Como é que foi a repercussão disso na mãe da senhora? Na verdade, eu cheguei em casa, eu falei, eu chamei minha mãe e falei, olha, eu preciso falar com a senhora que o Giovanni morreu. Aí, até então, eu não contei como foi. Porque, de começo, foi uma confusão, porque acharam que ele tinha tomado facada e não sei o quê, e eu estava esperando o laudo. E eu não quis passar para ela a situação em si. Só que chegou um ponto que ficou inviável por conta do jornal. O jornal passou, né, a situação, e aí, com isso, ela desabou. Então, ela sabe, não sabe como, assim, ela sabe que ele foi queimado, mas ela não sabe, eu não contei para ela que ele apanhou, que ele foi torturado, que eles jogaram ele dentro de uma lixeira, de cabeça para baixo, não falei nada disso. Que eles carregaram o corpo dele, não falei nada disso, não. Ela só sabe que ele foi queimado. Tem mais. Tá, só para confirmar, a senhora disse então que tomou conhecimento aproximadamente 10 dias depois 10 dias depois. da morte, né? Tem mais alguma coisa que seja importante para a senhora compartilhar nesse momento? Não, é só isso mesmo. Eu agradeço, senhora Cássia, muito obrigada. E eu posso ficar aqui para acompanhar? Só um minutinho, porque as outras partes podem fazer Tá. perguntas. Pela Defensoria Pública? Pela Defesa Constituída? Sem pergunta, Excelência. Muito obrigado. Pelos jurados e juradas? Melhor, pelas juradas? Não? Podemos dispensá-la definitivamente? Sim? Perfeito. Cássia, está encerrado. Muito obrigado. Se a Obrigada. senhora quiser acompanhar o julgamento, nós vamos arrumar um lugar aqui para a senhora se acomodar. Tá? Tá bom, obrigada. Muito obrigado. Bom dia, senhora. Bom dia a todos. Eu vou te qualificar na sequência, o juiz vai colher o seu depoimento, tá bom? Ok. Seu nome completo, por favor. Carolina Mariane do Amaral. Carolina, qual que é o seu estado civil? Solteira. Profissão? Policial civil. Nome de seus pais? Luiz Henrique, Ivone Mariane. Luiz Henrique, só Luiz Henrique? Luiz Henrique Rocha, do Amaral. Ivone, Mariane Rocha do Amaral. qual que é a sua data de nascimento? 23/10/1989. Você nasceu em qual cidade? Belo Horizonte. Qual que é seu endereço? Pode ser profissional. Avenida Antônio Carlos, 901. Ok, muito obrigado. Prontinho, excelência. Carolina Mariane do Amaral. Isso. Bom dia, Carolina. Bom dia, excelência. Carolina, esse caso aqui diz respeito ao Arley Vanderlei de Souza, Yuri da Silva Rodrigues, conhecido como Monstrão, Jackson Júnior Viana Brum, Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, conhecido como Xerequinha, e Luiz Felipe Barbosa Veloso na condição de acusados, e Giovanni Honório da Silva Santos na condição de vítima. A senhora sabe quem são? Sim. Parente de algum deles? Não. Alguma restrição de ordem pessoal? Nenhuma. A senhora é policial civil? DHPP, Perfeito. Departamento de Homicídios. Perfeito. Carolina, somente para constar aqui a sua condição de testemunha e o dever de falar a verdade para o justiça que lhe for perguntado, tá bem? Certo. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Investigadora Carolina, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem. Tá, pode deixar. A senhora foi uma das investigadoras principais desse caso, né? Certo. Então, antes de fazer perguntas direcionadas, eu vou pedir para a senhora fazer um relato livre, com resumo mesmo do curso da investigação, de como se chega na autoria, na motivação do crime, na dinâmica, com tudo que a senhora se recordar sobre isso. Combinado. Bom, o Departamento de Homicídios é dividido.
tem a equipe de plantão e tem a equipe que faz a investigação de segmento. No dia, essa morte aconteceu de madrugada amanhecendo. Então, logo de manhãzinha teve essa notícia e a gente ainda foi no mesmo dia, porque a gente não costuma ir no mesmo dia, geralmente as mortes são finais de semana, a gente foi no mesmo dia. Aí teve essa notícia de um corpo que estaria pegando fogo ali do lado de uma casa, uma via pública ali, bem movimentada, inclusive, e a gente foi checar o que teria acontecido ali. Nas primeiras informações, a gente não sabia por quê. O rapaz ele tinha antecedentes criminais, era usuário de drogas e tudo mais. Então, a gente começou os levantamentos. Os levantamentos, as testemunhas, o local lá trata-se é bem próximo a um aglomerado. E esse aglomerado, pra você ter noção, não passa nem a viatura, é um carro indo ou um carro voltando. 2 carros não passam nem. São muitos becos e muitas vielas, assim, uma do lado da outra, bem, às vezes só passa um policial ali, então é muito colado. Então, até as testemunhas, as pessoas que a gente precisava encontrar ali, a gente não estava encontrando. Posteriormente, a gente viu que o corpo não tinha sido identificado, né? E aí a gente achou estranho, porque tinha uma qualificação, mas aí entramos em contato com a família direto. Quando eu entrei em contato com a irmã, falando do que teria acontecido, se ela sabe o que teria acontecido com o irmão, ela, não vejo meu irmão tem muito tempo. E aí ela pegou, e aí a gente falou, opa, tem algum problema aqui, porque nem a família está sabendo ainda. Aí a gente conseguiu identificar o corpo, eles foram lá no IML e viu que se tratava dele mesmo. E ele tinha antecedentes criminais, já tinha sido passado para nós. E aí veio a primeira informação de que ele estaria passando informações para os militares e, por isso, teria sido morto. Começamos a pegar imagens e aí a gente começou a ver que não era bem aquilo, não. O que teria acontecido de fato? Ele teria passado a madrugada fazendo uso de entorpecentes ali, e ali naquela principal viela ali, eles têm uma situação de turno do tráfico de drogas. Então, uma pessoa trabalha 8 horas, a outra trabalha 12. E aí, na hora de ir embora, é igual um trabalho normal. Você vende a sua droga na hora que você vai embora para sua casa e tudo mais. E ele ficava ali até mais tarde. Então, ele ficava vendo o que os outros traficantes estavam vendendo naquele turno. E aí, coincidentemente, a polícia militar chegava no turno do próximo, sabe? Então, ele fazia o turno dele e ficava ali. Aí, daqui a pouco, a PM chegava, aprendia, dava derrame naquela droga ali dos caras. E os caras começaram a desconfiar que, talvez, ele estaria passando as informações a troco de não perder a droga dele e os outros demais perderem as suas drogas lá. Então, eles começaram a arrumar problemas em relação a isso. Acho que minha boca está um pouco seca, se puder dar um pouquinho de água. Agradeço. E aí, teve essa situação desse derrame, dessas drogas aí. Ele, além dele vender essas drogas, ele utilizava alguns tipos de entorpecentes ali, né? E aí ele estava também usando a droga que era para ele vender. E aí, deve traficante naquele local ali, naquele aglomerado. Obrigada. Então, ele começou a ter animosidade com os traficantes daquela região. Na noite do crime, ele tinha ido para aquele local ali, vender as drogas dele, ingeriu bebida alcoólica e cocaína, se eu não me engano, está até no laudo. Nesse uso de cocaína, a gente percebeu que não era a cocaína pura, era uma mistura de cocaína que estava no corpo dele. Então, essa mistura de cocaína pode ter alterado os sentidos dele, e foi a hora que os traficantes já teriam combinado, inclusive a gente tem testemunha falando isso, que eles teriam sido vistos antes, conversando e tudo mais, que eram o Vitor, o Yuri, que tem o apelido de Monstrão, né? O Vitor é a Xerequinha, o Monstrão, e o outro menino, eu esqueci o nome dele. Ele está rolado aí. Aí eles teriam conversado lá, Jackson Júnior, tem um nome assim. Eles teriam conversado lá e já teriam meio que armado a morte dele. Aí o Giovanni veio, eles começaram a usar entorpecente, cocaína, e em determinado momento, eles começaram a agredir o Giovanni. Agrediram o Giovanni, levaram ele para dentro de uma casa
que era já conhecida ali dos meios policiais, que a casa sempre ficava com um portão aberto. Só que esse portão ficava aberto porque tinham outras casas naquela localidade ali. Todas as casas e becos e barracos são muito próximos uns dos outros ali. Então, às vezes, tem um portão, mas não é um portão, aquilo é um beco. Os traficantes puxaram ele lá para dentro, começaram a bater. Acho que a testemunha, que era dona de uma das casas, que é o Russo, ele abriu a porta, mas no que ele abriu o portão, porque ele viu a confusão, ele já fechou, justamente para não presenciar nada, para não ver nada, porque é óbvio que o rapaz mora no aglomerado daquele, tem que ter medo mesmo. Fechou a porta e entrou para dentro. Então, assim, dentro da casa dele, a gente chamou ele algumas vezes, pediu mandado de busca para lá, porque até então a gente nem sabia o envolvimento dele. Sabe que o rapaz tinha sido agredido lá dentro da casa dele e sido colocado dentro da lixeira, dentro da casa dele. A gente chamou ele porque a gente não sabia o envolvimento, mas depois a gente viu que realmente ele não tinha absolutamente nada a ver, era um rapaz trabalhador, pintor. E foi difícil até descobrir onde era essa casa, porque absolutamente ninguém da comunidade falava. Conseguimos capturar umas câmeras lá na região e vimos que 2 pessoas estavam carregando, inclusive o vídeo está nos autos aí, 2 pessoas estavam carregando uma lixeira compatível com a lixeira que o corpo tinha sido queimado. Ou seja, ele foi agredido e aí os traficantes acharam que tinham matado ele dentro do aglomerado Joana d'Arc, dentro da casa desse indivíduo lá, né, desse morador. Para não chamar atenção para aquela localidade, eles chamaram 2 pessoas, moradores de rua, catadores de reciclagem, que também eram usuários de droga, e falaram: vocês vão pegar esse corpo aqui e vão levar para o outro lado por fogo. Inclusive, um outro rapaz vai levar para vocês o galão de gasolina para vocês colocarem fogo nele lá. Aí vem uma situação que a gente não conseguiu, assim, a gente confrontou os 2, mas que ficaram brigando entre si, que um dos rapaz que foi tem o Chico e tem um outro, o Arley Vanderlei. Esses 2 foram as pessoas que a gente viu nas filmagens carregando a lixeira, né, com o corpo lá dentro. Aí eles falaram, o Arley Vanderlei nos contou que os traficantes chamaram ele lá e falou que pega esse corpo, leva lá para o outro lado e põe fogo, que o menor vai levar. O menor é uma pessoa que a gente não conseguiu qualificar, porque menor numa favela daquela você não vai conseguir qualificar mesmo. Que o menor vai levar o galão de gasolina. Ele pegou o corpo, levou. Em troca, ele ganharia umas pedrinhas lá de crack. Ele levou o corpo com a lixeira e aí chamou esse outro menino, que é o Juninho, para acompanhá-lo. Segundo ele, o Arley Vanderlei, o Juninho falou que era para pôr fogo no cobre, em cobre, que era só para queimar um cobre. Aí chegaram, atravessaram do bairro de Joana d'Arc até Santa Margarida, acho que foi o crime, acho que o bairro muda, assim, acho que é Santa Margarida. Aí eles puxaram o carrinho com o corpo, deram a volta para não chamar a polícia, né, não passar na via principal ali, deram a volta com o corpo por trás e passaram na rua. E aí, no vídeo, você vê claramente, o tempo inteiro, os dois usuários de droga olhando para trás, com medo, passando assim, puxando o carrinho com bastante força. Um dos rapazes, que é o Juninho, ele estava com um colar, que ele é bem até característico, se ele tem um coração grande, assim, eu coloquei na comunicação de serviço. No dia que ele estava puxando o carrinho. E no dia da prisão, coincidentemente, ele estava com o mesmo colar. O colar, assim, até mostra, assim, o mesmo colar, certinho, com o mesmo formato, grande, bem característico. E aí ele foi reconhecido, voltamos no presídio. O menino lá também falou que era ele mesmo, né, o Arley Vanderlei, falou: não, é ele que estava comigo, ele me chamou para botar um cobre lá, queimar um cobre. Na hora que cheguei lá, era um corpo, mas eu não sabia que era um corpo, só fiquei sabendo outro dia de manhã. Né? Então, o Arley Vanderlei falou que era espuma, e aí que depois era cobre. Então, assim, a versão dele ficou bem confusa, e essa parte de quem chamou quem para levar o corpo, a gente ainda não, até hoje, ficou sem saber, sabe? Ficou sem esclarecer. Mas os 2 pegaram o corpo, né, de fato, tiraram o corpo de lá e botaram fogo lá no Joana d'Arc. O corpo caiu numa posição de boxeador, né, que é quando o corpo vai para frente, a chama começa a queimar, o corpo meio que se endurece assim. Só que com as imagens da perícia, a gente conseguiu ver que ele tinha sido assassinado antes, por quê?
durante as filmagens, os dois só aparecem carregando a lixeira até o determinado local onde eles colocaram fogo. Quando eles saem dali, eles trombam com esse, né, encontram com esse tal de menor lá, e aí esse menor falando, aí eles falam, não, já consegui colocar o fogo. Essa parte do pegar a gasolina, pegar o galão, descobrir quem que é esse menor, a gente não chegou na autoria. Né? Informação a gente teve algumas, mas a gente não conseguiu confirmar nada. Então, esse menor ficou sem... né? Enfim, ficou para trás aí. Mas o Arlen Vanderlei e o Juninho, a gente conseguiu confirmar quem eram. O corpo foi encontrado em chamas, a polícia militar foi chamada, e aí, no laudo da perícia, a gente viu que era a mesma lixeira, porque tinha a haste certinha da lixeira queimada em cima do corpo, o corpo foi parcialmente carbonizado, essa parte de cima aqui, das costas, só que, durante o laudo, dava para ver algumas marcas de sangue no rosto do rapaz, ou seja, ele morreu, foi, né, agredido, na posição de frente, assim, ventral, ele estava de ventre para cima. E aí o sangue ascendeu, né, do nariz aqui para a orelha. Quando ele foi encontrado, o sangue secou e por isso ele foi encontrado nessa posição e o sangue estava ascendente. Está até no relatório isso, que eu acho que fica mais fácil. Estou tentando explicar, mas fica mais fácil ver as fotos. Então a gente percebeu que não teria sido aquele ali o local da morte do rapaz. Então a gente começou a investigar e chegou a essa conclusão lá que teria sido naquela localidade. Algumas pessoas tentaram dar informação, mas também não conseguiram. A testemunha, quando a gente conseguiu localizar o russo, que era o dono do imóvel, com muito custo, a gente falou com ele que, infelizmente, não era um convite, né, que ele tinha que ser ouvido, porque o rapaz foi morto dentro da casa dele. E aí ele foi, chegou na delegacia com a esposa. Chegou, na mesma hora, uma advogada dele. E falou assim, olha, eu vim representar, eu sou advogada do rapaz e tal. Eu falei, mas ele não falou que veio com advogada, não? Não, mas eu sou advogada. Aí eu falei, não, então tudo bem, eu vou chamar ele, vou perguntar se ele tem advogado. Ele falou, não tem advogado, não tem advogado, esses caras vão me matar. E aí já ficou com medo da advogada. Desculpa, esse foi quem que estava com receio de advogado? Não, essa advogada, ela apareceu lá e falou que veio representar ele, o cliente que não era cliente dela, cliente? que era o morador da residência. Ah, Ou seja, era uma advogada da própria organização criminosa que tinha mandado isso. Inclusive, o delegado pediu para a gente fazer um boletim de ocorrência, porque a gente teve que escoltar a vítima na saída, porque a vítima, assim, né? Porque é um morador, ele não tinha nada a ver com a situação, a pessoa foi morta dentro da casa dele, contra a vontade dele, e aí a advogada da organização criminosa foi até lá no local tentar intervir no depoimento que ele tinha que dar na delegacia. Então, assim, o delegado pediu para fazer um boletim de ocorrência na época desse caso, e ficou aquela questão da proteção à testemunha, mas o local onde eles moram ali não tem nenhuma condição de dar uma proteção à testemunha. Então, a PM, a gente teve um acordo, conversou um pouco, pediu para olhar, ver se eles estavam sendo coagidos de alguma maneira. E, assim, é isso. Eu acho que, se vocês quiserem me perguntar, porque eu estou tentando lembrar todos os detalhes, mas é meio difícil, tem muitos anos. Só para confirmar, então, a senhora trouxe aqui que a família tomou conhecimento da morte do Giovanni, da vítima, a partir do contato da Polícia Civil. Ok. Mas, para fazer esse contato, a Polícia Civil tinha que ter uma informação prévia, ainda que suspeitar sobre a vítima. Essa informação prévia, então, essa suspeita sobre a identidade da vítima, isso já havia sido obtido por meio de colaborador anônimo? Sim, os militares também falaram que possivelmente era ele. Uhum. Essas imagens de câmera que mostram né, os dois elementos, o Arlen Vanderlei e o Luiz Felipe arrastando o carrinho, né? A senhora fala que estava com cordão. Isso. A senhora se lembra em que momento da investigação elas foram arrecadadas, assim? Alguns dias depois. Dias assim. depois. A gente rodou lá bastante. Aquela área ali não tem nenhum tipo de câmera, nenhum monitoramento. Tem até uma padaria grande, assim, bem na esquina, mas eles não fornecem, falam que está quebrado, está estragado. Então, assim, aquela localidade ali não tem nenhum tipo de câmera. A gente já investigou vários outros homicídios.
Já pedimos também prefeitura para colocar olho vivo ali, e ali não tem nada que a gente pode pegar. E aí a gente conseguiu, com um morador, numa rua adjacente, ver essas imagens. Foi com muito custo, mas a gente conseguiu essas imagens deles puxando assim, o carrinho, olhando para trás, de maneira rápida, assim, puxando com força. E pelas imagens também, dá para ver, não dá para ver o corpo dentro do carrinho. Dá para ver um saco preto, plástico, dentro do carrinho sendo puxado. E aí, lá no local, o Vanderlei fala, não, era espuma. Ele me chamou para cobrar, era cobre, mas aí era espuma. Aí tem até no depoimento ele falando. Aí ele colocou algumas coisas assim, colocou fogo, mas eu fui embora. Se fosse cobre, a gente questionou isso. Se fosse cobre, por que você não ficou e esperou? Né? Você põe o fogo no cobre, o cobre, né, vai ficar ali para você ser arrecadado, para você vender. Aí foram embora por quê? Não, nós fomos embora porque a gente ia voltar depois. E aí a PM chegou e a gente descobriu que era um corpo. É isso. Nesse ponto aí da atuação dos dois elementos, né, que carregaram o corpo no carrinho, levaram o corpo e fizeram a queima do corpo, né, o Arley Vanderlei e do Luiz Felipe. A senhora disse que os dois meio que ficaram brigando, na versão que não deu muito para apurar o que de fato aconteceu. Assim. Para a Polícia Civil, porque há registros já do Luiz Felipe como olheiro do tráfico naquela região. Para a Polícia Civil, o Arley Vanderlei e o Luiz Felipe, que fizeram a queima, estavam ali na mesma posição? Assim? Não. Os traficantes eram o Xerequinha, o Yuri e o menino tem um nome estranho, o Jackson Júnior. Eles eram os traficantes, só que não estavam sozinhos. Só que as outras pessoas que estavam envolvidas nesse homicídio também não foi possível apurar. Por quê? Um dia antes, eles tinham levado 2 pessoas que furtaram. Aí eu sei que é um casal. Eu não lembro se eles furtaram uma padaria lá. Também está nos autos. E aí eles levaram esse casal para a linha do trem, bateram, conseguiram quebrar a perna de um dos caras. Inclusive, o cara estava no hospital. Investigadora, a senhora me perdoa, só interromper a senhora, só para eu não perder a linha de raciocínio, porque talvez eu tenha me expressado mal. Essas perguntas sobre essa outra fase, eu vou perguntar para a senhora. Mas sem ser a primeira fase, sem ser os traficantes, sem ser quem executou. A minha dúvida é sobre quem levou o corpo, sobre o Arley Vanderlei e o Luiz Felipe. Essas 2 pessoas, o Arley Vanderlei e o Luiz Felipe, que levaram o corpo e que incendiaram o corpo, elas estavam na mesma posição de horizontalidade entre elas? Não, entre elas sim. Ou havia alguma coisa de comando ali do eles eram usuários de droga. Era na usuário mesma de posição. droga. Eles estavam na mesma posição. Os 2 eram na mesma posição. Morador de rua, usuário de droga, catava reciclagem. Inclusive, os 2 faziam as mesmas coisas. E eu indago porque já havia registros sobre o Luiz Felipe, uma dessas pessoas, né, ou o Chico, já ter atuado como olheiro na região. E não encontrei os mesmos registros em relação ao Arley. Mas, então, naquela situação ali, os 2 estavam no mesmo lugar. No mesmo lugar. E, assim, ali, aquela localidade ali, ela é bem conhecida e ela tem um poder de mando. Então, existe um dono daquela região ali. Né? Inclusive, está preso, em presídio federal, porque ameaçou um delegado de morte. Então, assim, aquela localidade já é de uma pessoa conhecida dos meios policiais. Esse dono é o Rael? Exatamente. É o Rael. Israel e Efraim. Então, ali, quem está debaixo do comando dele ali, são esses meninos, que é o Xerequinha, que, na época, em vários homicídios, inclusive, ele é investigado. O Yuri é investigado em vários homicídios. O Jackson Júnior também. Então, assim, ali a linha dos gerentes ali são eles. Eram eles naquela época, né? E aí, como eles eram os gerentes, eles tinham que resolver outras demandas. Então, teve uma demanda um dia antes da morte do Giovanni, que foram... Aí as próprias pessoas queriam testemunhar, mas elas não poderiam testemunhar naquela localidade. Então, começaram a procurar a gente na delegacia, fazer denúncia 181. E aí, a gente percebeu que não teria sido um fato isolado. A morte do Giovanni foi uma das mortes que poderia ter acontecido, porque um dia antes eles quebraram o fêmur de um rapaz, bateram na mulher, a mulher falou que fingiu de morta para não ser morta por eles. E aí o rapaz, como quebrou o fêmur dele na hora ali na linha do trem, que é do lado ali, quebrou, ele desmaiou. Então eles acharam que tinham matado os 2, só que os 2 foram socorridos, foram para o hospital, também moradores de ruas. Quando a gente ficou sabendo, a gente foi atrás desses moradores de rua no hospital, para a gente falar, olha, mas peraí, mas quem bateu?
foi o Xerequinha, foi o mesmo grupo. Só que eles falaram que estavam em 6 ou em 8. Aí eu não me lembro, não. Coloquei no relatório. E aí eles foram unânimes em falar que era o Xerequinha, o Yuri e o Jackson. E tinha um outro menino, que eu acho que é um SK, que ele chegou a comentar, que hoje ele é gerente lá ainda, o SK. Então, eles já tinham quebrado a perna de um cara, já tinham batido na outra mulher, porque tinha furtado a padaria lá, a pizzaria. No outro dia, eles matam o Giovanni. E aí, no outro dia, porque eles não tinham sido presos na morte do Giovanni, né? No outro dia, eles vão atrás de outro casal e batem outro casal. Aí nós procuramos depois, né, as pessoas para serem ouvidas no cartório formalmente, falando, não, realmente foi... Acabou, nunca mais a gente encontrou. São andarilhos, né? Aí foi atrás de família, a gente não encontrou mais essas pessoas que foram agredidas, sabe? Que estavam com a perna quebrada. Então, a senhora está trazendo que o homicídio da vítima estava incluído numa série de pelo menos Exatamente. 2 outras ações, nesse sentido de um grupo atuar punindo pessoas. Isso. Aí a senhora, no relatório, usa essa expressão guerreiros, né? Isso. Eu até conheci como faxina. Mas a senhora pode explicar o papel desses guerreiros e por que eles atuam nessa situação de punição? Claro, os guerreiros são o seguinte: o dono do território, por exemplo, né, o Rael está preso, eles atuam ali na gerência, na mercância de drogas, distribuindo, vendo quem vai vender ou não. E aí tem esses gerentes, e dentro dos gerentes tem os guerreiros, que são as pessoas que, se um possível combate, ou com a PM, ou com algum morador, essas pessoas vão tratar de resolver aquela situação, seja matando, seja batendo. Talvez o Giovanni, né, que é o que a gente acredita também, eles tenham errado a mão e bateram demais, e ele morreu ali dentro. Porque eles estavam com uma arma de fogo, a gente ficou apurado que eles estavam com uma arma de fogo e não atiraram nele ali dentro. Começaram a bater, e não atiraram nele ali. Talvez também para não chamar a atenção da Polícia Militar, né? Tanto que o laudo da perícia constata que ele não chegou a morrer no local. Ele morreu que foi queimado vivo. Ele foi queimado vivo. Ele ainda estava vivo quando jogaram fogo nele. Ele foi queimado vivo. Na lista de perguntas aqui, a senhora no relatório se refere a Átila de Paiva / Joana d'Arc. E vários registros de tráfico têm, às vezes, Átila de Paiva, às vezes Joana d'Arc. Há essa mistura, essa confusão territorial? Eu estou dizendo sobre a gente entender a atuação desse grupo liderado pelo Rael nesse espaço. Sim, é porque o Átila de Paiva é como se fosse uma coisa só, sabe? Os bairros, as vielas, o que difere um bairro do outro é uma rua. Então, às vezes, a pessoa está aqui na linha do trem, é um bairro, aí em cima já é outro bairro. Então, na linha do trem é Joana d'Arc, Átila de Paiva e Joana d'Arc é a mesma coisa. Hoje a gente pode falar que é a mesma coisa, é do mesmo dono, né? Ainda tem esse dono, tem essa territorialidade ali. E ele continua com os guerreiros dele lá. Enfraquecido ou não, ele continua com os guerreiros dele lá. E esse tráfico, essa gerência, ela continua. Só que, infelizmente, o nosso departamento é de homicídios, né? Então, a gente não pode entrar nessa parte, que aí já seria DENARC e outras especializadas. Quando a senhora fala do dono, né, do Rael, que domina essas áreas ali, do Átila de Paiva e Joana d'Arc, alguma ação de punição nesse grau, né, de espancamento, né, de quebrar membro, de inclusive morte, acontece sem aval, sem e até ordem, né, do comando? Esses guerreiros poderiam atuar sem que tivessem... Na época, o Rael tinha se transferido para um presídio federal. E quase todas as mortes que a gente apura têm o aval do dono daquela localidade. Então, ninguém mata se o dono não souber o que está acontecendo. E, quando acontece, o próprio dono dá um jeito de resolver, porque, não, aqui quem manda sou eu. Então, em tese, você teria que me pedir, se você quiser se vingar por alguma morte nesse sentido, você teria que me pedir. Só que o Rael tinha ameaçado um delegado lá de morte, foi transferido para um presídio federal. Então, ele estava, em tese, sem acesso, sem a comunicação, porque mesmo preso, a gente sabe que eles têm acesso, né? Então, assim, nesse caso, a gente não tem essa certeza nem nada que envolva o Rael, porque ele tinha sido transferido para o presídio federal, bem naquela época. Mas, de qualquer forma, ele tem os sucessores, né? Tem os sucessores subordinados que fazem essa ordem de comando na ausência dele. Eu gostaria que a senhora já trouxe aí, na fala da senhora, algumas dificuldades
corriqueiras de investigações em casos como esse, né? A senhora trouxe, né? Câmeras. A dificuldade de angariar imagens, o receio das pessoas de falarem, né? Assim, tal. Com relação a essa investigação específica, a senhora teve contato direto com os informantes, assim, esses informantes que relataram sobre motivo do crime, quais os autores do crime, a dinâmica do crime, conversaram diretamente com a senhora? Sim, as testemunhas, a gente conseguiu conversar com algumas, e assim, sempre em outras localidades. Tipo, vamos marcar na igreja? Vamos marcar num lugar, né? Então, assim, cemitério a gente já foi encontrar testemunha, assim, informante, sabe? Vamos marcar no cemitério e tal? E aí a gente conversar com essas testemunhas. O bairro ali é extremamente perigoso. Para vocês terem uma noção da periculosidade ali, a gente precisava achar a casa, que a gente sabia que o cara tinha sido morto dentro de uma casa. Sabia como? Como que essa A informação testemunha, né? A testemunha contou exatamente Então, o como informante é que foi. chegou e Informante, deu essa exato. informação. Se Né? não fosse o informante que desse essa Não, a informação, gente tinha uma outra forma da polícia Não, civil não tinha. descobrir? Não tinha nenhuma forma. Uhum. Porque, dados de celular. Por exemplo, a gente teve informação que o rapaz estava lá, que era o Yuri. Ele estava tornozelado. Então, a gente, na tornozeleira eletrônica, conseguiu constatar que, sim, ele estava lá. Tanto no início da noite, ele ficou lá até de madrugada, foi embora para casa e voltou 6 horas da manhã. Só que ele não trabalha e ele estava lá 6 horas da manhã. 6, 7 horas da manhã, está nos autos. Então, assim, o que ele teria ido lá fazer 7 horas da manhã? Visto se o corpo tinha sido, conforme eles determinaram, tinha sido queimado, o que teria acontecido? Por quê? Eles não queriam polícia naquele território. Então, mandaram queimar o corpo longe dali. Né? Então, em tese, ele teria ido lá. Porque a tornozeleira, a gente fala em tese porque a gente não tem como provar o que a pessoa foi fazer ali. Mas que eu posso falar que ele estava ali, eu posso afirmar. Porque ele saiu, a tornozeleira dele dá todo o deslocamento dele. Então, deu o deslocamento dele da casa dele, que não era ali, era próximo ali. Então, ele foi lá, ficou durante a noite, voltou para casa. De manhã, cedo, ele foi para lá, na localidade, inclusive, até a localização da tornozeleira dá exatamente no ponto, em frente à casa que aconteceu o homicídio, que é naquele beco do João Nadar, que é um beco bem comprido, assim. É o beco F. Ali os nomes são complicados. Então, já que a senhora trouxe essa coisa da tornozeleira, porque desde o início ainda a PM já recebeu a informação, antes de arrecadar a imagem, antes de, né, da senhora chegar nessa residência, da Polícia Civil chegar nessa residência, sobre a dinâmica do crime. E foram apontados inicialmente como autores da execução o Vitor, conhecido como Xerequinha, e o Jackson. Foram os dois autores iniciais. Isso. No primeiro relatório de investigação que a Polícia Civil faz, ela dá a informação de que os informantes efetivamente confirmaram, né, a atuação desses dois. E aí, depois, no curso da investigação, é que no segundo relatório aparece o Yuri, que é um dos terceiros autores, né? Assim, essa então descoberta do envolvimento do Yuri se fez então, e aí depois do acesso à tornozeleira, né? Se fez então a partir desse contato com a testemunha. Com testemunha anônima. Porque as testemunhas lá, elas foram oculares, porque a morte teria acontecido à noite ali, no início da noite. Só que o corpo foi encontrado 6 horas da manhã. Então, a morte se deu no início da noite, mas a desova do que eles acreditavam ser um cadáver é que se deu no curso da madrugada. Exatamente. Segundo as testemunhas. Manhã. Sim. 1 hora, 2 horas da manhã, estava escuro ainda. Aí eles colocaram fogo, só que acho que a senhora achou o corpo um pouquinho depois, acho que 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não me lembro. Entendi. Sobre esses relatórios, investigadora, produzidos no curso da investigação, foram 2 relatórios extensos, né? A senhora confirma o inteiro teor deles? Sim. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá. Não, pelo Ministério Público, sem mais perguntas. Muito obrigada. Por nada. Pela Defensoria. Bom dia, policial. Bom dia. Policial, a senhora narrou para nós uma possível motivação seria que a vítima estaria passando informações para os militares
Essa foi a primeira informação. Isso, e essa primeira informação a senhora conseguiu validar por meio de alguma fonte direta de prova? Não, Não? não conseguimos. Se ele estava contribuindo, isso não foi confirmado. Não? A senhora tinha algum mecanismo, a apreensão do celular da vítima, a senhora conseguiu acesso? Então, aí sim, aí teve essa questão também que o senhor me lembrou, que o telefone do Giovanni, ele foi furtado, né? Então, por vários dias, a gente oficiou os operadores para ver se a gente encontrava o aparelho. Aí, o aparelho foi parar numa mão de uma senhora que a gente olhou, procurou e não tinha nada a ver com o crime, sabe? E isso foi bem depois, assim, porque até a família não sabia, não tinha contato com ele. Então, assim, teve uma situação que eles entraram em contato com a Cássia, o próprio Giovanni, falando: eu estou devendo uns caras aqui, eu preciso de dinheiro. Acho que foi R$ 300, se eu não me engano. E aí ela mandou um Pix. E aí eles ficaram de procurar esse Pix lá para a gente colocar nos autos e a gente não achou. Mas também isso tinha sido há um mês atrás, né? Então, embora a gente encontrasse, só se tivesse o nome de um dos autores ali, né? Por isso que era importante para nós, mas a família não forneceu e ficou por isso mesmo. Não quiseram fornecer o extrato. Mas sobre essa motivação. Aí o celular sumiu. Aí o celular do Giovanni sumiu. O celular do Giovanni, a gente tentou achar ele algumas vezes, depois deu esse nome dessa pessoa aí, que não tinha antecedentes. Tentamos achar a pessoa também, não conseguimos encontrá-la. Eram alguns endereços lá que a gente foi na residência e não tinha... Era de aluguel, sabe? Uhum. Mas e a quebra de sigilo que a senhora... A gente chegou a pedir. Só que é o Mas aí seguinte... foi deferido. Não, a gente não teve acesso. Até hoje não voltou nada Entendi. nesse sentido, não. Entendi. Sobre as suas fontes de informação, a senhora disse que são colaboradores anônimos. Entendi. Eu não tenho mais perguntas, doutor Marcos. Tudo bem, policial? Bom dia. Bom dia. Só para os jurados entenderem, tudo que acontece no processo, no procedimento investigativo, tudo que a senhora investiga, a senhora consta do relatório? Em relação a que você fala? Porque é o seguinte, tem senhora- muitas informações que eu não posso constar no relatório, porque a Vou pessoa... objetivar. A senhora ouviu uma testemunha, um colaborador anônimo. A senhora Certo. consta, ouvimos um colaborador anônimo que falou isso e isso. Geralmente, sim. Ou a gente informa a autoridade policial. Fala: doutor, tem uma situação acontecendo. Como foi a do advogado, né, que eu comentei aqui. Então, a minha próxima pergunta é essa. A senhora falou que uma advogada da organização criminosa foi lá. Quem é essa advogada? Porque a senhora está... Olha, a gente fez um registro. A gente fez um registro policial. Inclusive, o delegado, né, o doutor Esse Marcos... registro foi juntado no processo? Eu não sei te sabe. informar. Isso constou no relatório de investigação da senhora, que eu vi que a senhora consta... Não, porque eu sobre fiz um primeiro relatório. O primeiro relatório a gente não sabia do Adalto. Tá, mas o segundo a senhora sabia que Sim, a senhora... a gente sabia, mas ele não tinha sido ouvido. Não lembro se ele tinha sido ouvido. Não me lembro. Tá, não constou, então, no relatório. Não foi feito um relatório específico dessa situação. Não, mas a autoridade policial, por exemplo, ela sabia, né? Tá. E a senhora sabe se o delegado colocou isso no relatório final? Não Essa sei. situação? Que aí Porque teria, né? Porque foi um fato que aconteceu E durante foi o as fato que investigações. aconteceu na delegacia, tem testemunha, inclusive o Adalto, ele pode até confirmar, né? Não sei se ele já foi ouvido, se ele vai ser, pode confirmar que foi um advogado lá no dia e ele falou: não pedi advogado. Perfeito. A senhora falou também que o Luiz Felipe, quando foi preso, ele estava com um pingente, um colar de Isso. coração. A senhora chegou a ouvir o Luiz Felipe? Não, a gente não teve contato com o Luiz Felipe depois que ele foi preso. Inclusive, não foi preso por nós. Acho que foi preso pela Polícia Militar. Mas a senhora também falou para a promotora, nas perguntas dela, que houve contradição do Vanderlei com o Luiz Felipe. Sim, Como porque eu acho que a senhora não ouviu o Luiz Felipe? a gente voltou no Vanderlei. A gente voltou no Vanderlei porque ele tinha sido preso pela PM. Aí a gente voltou com a foto e tudo mais. É esse cara que estava com você no dia? Então, o próprio Arley Vanderlei, ele falou para a gente lá com todas as palavras. Não, foi ele que estava comigo, foi ele que me ofereceu pedra de crack para levar o corpo, mas eu não sabia que era um corpo. É por isso que tem essa contradição, porque a hora nenhuma as outras testemunhas falavam, porque era um trato entre os dois e os 3 traficantes. Tá, mas como que houve contradição com o Luiz Felipe se o Luiz Felipe não foi ouvido? Não, aí eu tenho que ver se o Luiz foi ouvido ou não. Eu não me lembro de ter ouvido, porque não é essa parte é minha, entendeu? A minha parte é de investigação e a parte do cartório. Aí eu não sei, quando eles são presos, ou o cartório escuta ou deixa para ouvi-lo em juízo.
Foi a senhora que ouviu o depoimento da senhora Marzani, mãe da vítima? Ou a senhora participou da oitiva? Não me lembro da oitiva dela, não. Não. Por acaso, durante a investigação, vocês investigaram alguma pessoa chamada Everdan Rocha? Não me lembro de Everdan. Esse nome não me lembro. Não lembro. Então Não tá me certo. recordo. Então eu não tenho mais perguntas, não. Muito obrigado. Pela defesa constituída. Bom dia, policial Carol. Bom Tudo dia. bem? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora sabe mencionar qual que era o endereço do russo, no caso, o Adalto, né? Era o beco principal ali. Não vou saber a casa, eu sei que tinha um anjo bem grande, assim, um anjo preto e branco, no muro da residência. Beco principal? Era o beco principal, onde só passa um carro. Tá certo, beco principal, né? Outra coisa, a senhora sabe me dizer onde que ocorreu as agressões, assim? Dentro da residência do Adalto. O portão ficava aberto, inclusive tem alguns registros da Polícia Militar, onde o Giovanni foi preso, inclusive com o Yuri, dentro desse local aí, dentro dessa residência aí. Era um local que ficava sempre com o portão aberto, igual eu cheguei a comentar. Existem outras residências lá, né? Tipo assim, as casinhas são bem juntinhas, assim. Então, eles aproveitavam que sempre ficava aberto, ou para usar droga, ou nesse dia, por exemplo, enfiaram ele lá para dentro e efetuaram ali as agressões. A senhora mencionou, eu só gostaria de fazer essa pergunta para a senhora, Uhum. que o Yuri, ele responde por vários homicídios. Investigado. Tem as investigações, tem o processo, tem o número? Tem sim. Tá. Tem lá na delegacia. Inclusive, ele tem até uma morte posterior, que foi numa padaria lá. Um dos meninos, acho que chegou de bicicleta, atirou, e o outro, em tese, seria ele. Mas essas investigações estão em andamento lá no departamento. Está mencionado no relatório essas investigações, o número da investigação? Aí eu vou ficar devendo para o senhor, porque eu não me recordo. Tá certo. Geralmente a gente coloca, quando a gente pode colocar, a gente coloca. Agora, quando a gente tem uma informação vaga que a gente não tem certeza que a pessoa vai continuar sendo investigada. Mas se a gente não tem elemento, é igual, por exemplo, essa morte mesmo, a gente chegou, uma das testemunhas oculares lá que a gente chegou a entrevistar, falou conosco que não eram só os 3. Mas como a gente não chegou inclusive mencionaram o SK, que é hoje um gerente lá. Então, assim, mas a gente não chegou em nenhuma prova que vinculasse ele naquele momento ali. Então, a gente não colocou ele nem como investigado nessa situação. Porque a gente não chegou a nenhum elemento de prova, né, nem objetiva, nem ocular, que chegasse a ele ali. Então, a gente pediu também a apreensão dos aparelhos telefônicos. Não conseguimos, nas prisões. O Arley Vanderlei não tem telefone, era um morador de rua. O Juninho também não tinha telefone quando foi preso. O Xerequinha... o Xerequinha também a gente não prendeu, porque ele tinha feito um roubo com arma de fogo alguns dias antes. E aí a PM conseguiu pegar ele, conseguiu pegar arma de fogo, então foi preso também sem celular. Então, às vezes, quando a gente pede os dados, mas dados de quem? Porque qual elemento que eu vou ter? Né? Então, às vezes, quando a gente até fala, vamos pedir um mandado de busca em sigilo, é justamente por isso, porque a gente precisa de um elemento de prova. E a gente não consegue chegar nos elementos de prova. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa conversou no celular. Só que ali não tem essa questão também, porque eles eram moradores daquela região, eles eram traficantes ali, eles estavam ali todo dia. Então, se a pessoa está comigo todo dia, eu não preciso mandar mensagem para ela no telefone e falar, vem aqui que nós vamos matar um cara. Né? Se eu estou vendo o cara ali todo dia, eu falo, o cara está dando derrame, nós vamos matar ele hoje. É isso, eu não preciso falar no celular. Às vezes a gente pede o celular, porque às vezes tem uma conversa posterior, ou a polícia veio aqui na minha casa, ou aconteceu isso, e aí eles se comunicam. Mas, nesse caso, a gente não conseguiu angariar nenhum tipo de aparelho telefônico. Não, tudo bem. A pergunta foi a questão que a senhora falou que tinha respondendo por vários homicídios, né? Certo. Então, não tem vários homicídios, são investigações, correto? São investigações, sim. Perfeito, então. Policial, muito obrigado. Por nada. Pelos jurados, alguma questão? Sim. Podemos dispensar definitivamente a testemunha? Sim. Policial, muito obrigado. Está encerrado. Excelente dia. Eu que agradeço vocês. Dia. Bom dia. Até. Prosseguindo aqui, só para fins de registro e confirmação, João Anderson e Alice já dispensados. Marzani e Adalto já dispensados. Sim, está dispensado. Por favor, Carlos. E estão faltando aqui, pelo Jackson, a Adriana e o Paulo. Vão insistir?
Adriano. Bom dia, senhora. Bom dia. Vou te qualificar e na sequência o juiz vai colher seu depoimento, tá bom? Tá joia. Seu nome completo, por favor. Adriana Alves dos Santos. Qual que é o seu estado civil, Adriana? Casada. Qual que é a sua profissão? Autônoma. Nome de seus pais? Só tem o nome da minha mãe na minha identidade. Lúcia Alves dos Santos. Qual que é a sua data de nascimento? 16/8/81. Nasceu em qual cidade? Salinas. Qual que é seu endereço atual? Rua Morungaba, número 99, bairro Marilândia. Marilândia, Belo Horizonte? Isso. Ok, muito obrigado. Prontinho. Adriana Alves dos Santos, correto? Isso. Bom dia, Adriana. Bom dia, doutor. Adriana, nesse processo figuram Warley Vanderlei de Souza, Yuri da Silva Rodrigues, conhecido como Monstrão, Jackson Júnior Viana Brum, Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, conhecido como Xerequinha, e Luiz Felipe Barbosa Veloso, na condição de acusados, e Giovanni Honório da Silva Santos, na condição de vítima. A senhora conhece alguma dessas pessoas? Só o Jackson. A senhora é parente dele? Não. Tem algum vínculo com ele? O Jackson trabalhou com a gente. Foi funcionário seu? Sim. Certo. Ele trabalha ainda ou não? Ele parou de trabalhar porque, né, foi preso, né? Isso. Entendi. Em razão desse seu vínculo com ele, a senhora se sente constrangida de nos contar aqui a verdade do que souber e for perguntar? Não, senhor. Não? Perfeito. Para fins de registro, Adriano, então a senhora está sendo qualificada como testemunha, nessa condição será ouvida, motivo pelo qual tem o dever de falar a verdade para o justiça que lhe for perguntado. Sim, senhor. Como a senhora foi arrolada pelo Jackson, pela defesa do Jackson, os defensores vão começar fazendo as perguntas para a senhora, na sequência o advogado, depois a promotora e, por fim, a jurada, se entenderem necessário, tá bem? Sim. Pela defensoria? Obrigado, excelência. Bom dia, dona Adriana. Bom dia. Dona Adriana, meu nome é Conrado, eu sou defensor público e faço a defesa do Jackson hoje. A senhora disse para nós que o Jackson é seu funcionário. A senhora tem um comércio? A senhora pode explicar para a gente em que a senhora trabalha? Eu tenho uma lanchonete, né? Fica na Via do Minério, né? Ali no bairro Olaria, na Via do Minério. Sim. E a sua lanchonete trabalha com o quê? Com lanche, macarrão na chapa, omelete. E eu me disponho de 4 motoboys. Exato. O Jackson trabalha para a senhora? Sim. Ele trabalhava com regularidade, já fazia algum tempo? Sim, o Jackson começou a trabalhar com nós em 2021. Novembro de 2021, que o Jackson começou a trabalhar para a gente. Entendi. E trabalhou para a senhora até o momento em que foi preso? Sim. Ele tem um horário regular de trabalho com a senhora? Conforme a demanda? Como funciona? Lá é assim, a gente começa, a teleentrega começa às 7 horas da noite, né? E o aplicativo, ele acaba meia-noite, ele fecha 00:40, o aplicativo que a gente trabalha. Mas a gente também trabalha com o Zap, né? Os pedidos pelo Zap. Aí o Zap funciona até 1 hora, né? Aí depois de 1 hora, a gente vai tirando os pedidos, às vezes tem muito pedido, o pessoal fica na rua, costuma sair de lá da loja 1h40, 2 horas da manhã, mais ou menos isso. Essa é basicamente a jornada do motoboy. Isso. O Jackson exercia essa função. Essa função. Entendi. Eu vou pedir para mostrar um vídeo para a senhora, para ver se a senhora reconhece esse local. Sim. Tá certo? Sorinho, você pode mostrar, por favor, os vídeos que a defesa de Jackson juntou no processo? A senhora reconhece esse ambiente? É a minha loja. A senhora reconhece a pessoa? Sim. É o Jackson. É o Jackson? Sim. A senhora se consegue se lembrar se essa circunstância chamou a atenção da senhora por algum motivo?
Esse dia, doutor, a gente faz muita compra ali no Vila é Forte, né? Aí, quando a gente, eu mesmo e meu esposo foi, do lado de lá tinha muito caco de vidro, esses trem assim, um caminhão tinha deixado um óleo cair, né? Aí a gente pegou, fez compra, viu lá o movimento todo, foi embora. Quando foi à noite, o Jacques chegou para trabalhar, chegou mancando. Aí ainda falei com ele assim, o que aconteceu com você? Ele está assim, em frente ao Vila é Forte, eu caí ali na moto, a moto derrapou e machucou o pé. Aí eu falei, não, eu vi mesmo, né? Que a gente tinha passado lá mais cedo, eu vi mesmo. E ele chegou para trabalhar desse jeito. Aí por isso que foi a filmagem até do meu filho brincando com ele, né? Porque zoa muito, né? A gente zoa muito lá na loja, brincando com ele, que ele chegou para trabalhar com um pé com a meia, né? E o outro que estava machucado sem a meia. Entendi. Então o Jackson foi trabalhar mesmo machucado. Sim, sim. E a senhora já conhecia esse vídeo? Sim, sim, porque a gente conhecia, porque meu menino brincou, né? Aí, assim que a gente ficou sabendo do acontecido, aí meu menino falou assim, mãe, mas esse dia é aquele dia do vídeo lá que ele chegou com o pé machucado, ele estava trabalhando, né? Que parece que está alegando que é nesse dia que é o acontecido, né? Então, em razão dessa sequência de fatos, a senhora consegue vincular essas imagens, esse dia do vídeo, ao dia do crime que eles estão acusando o Jackson? Sim. Tá certo, dona Miranda. Muito obrigado. Bom, Bom dia para a senhora. Bom dia. Doutor Daniel? Doutora Ana? Senhora Adriana, bom dia. Tudo Bom bem com a dia. senhora? Tudo bem. Essa via do minério fica próximo lá da Joana d'Arc? Não. Não? Não. Qual que é a distância? Fica ali a gente está ali em frente à entrada da Vila Pinho, naquela avenida principal. No semáforo, em frente à entrada da Vila Pinho. A via do minério, mas assim, a senhora sabe dizer qual é a distância disso para o lugar onde aconteceu o crime? Não A sei senhora não dizer. sabe dizer. Não sei. Essa via do minério, qual que é o bairro lá, mais ou menos? Lá fala Olaria, né? Olaria, o nome do É, bairro? é. Aham. A senhora disse que tem 4 motoboys. Sim. É isso? Sim. Tá. Esses motoboys, eles assinam ponto do horário exato que chegam ou não? Não. Não, Não. não assinam. Tá. E a senhora disse que as entregas acontecem a partir das 22 horas da noite. Não, a partir das 7 horas Das da noite. 7 horas da noite. Isso. Tá. Sobre esse dia, né, que a senhora falou que vinculou o dia do acidente ao dia do crime, que dia que foi esse dia? A filmagem é dia 15 de novembro. A filmagem foi feita no dia 15 de novembro. 15 de novembro. Entendi. Ok. Porque, na verdade, o crime aconteceu no dia 14, o assassinato, e o cadáver foi encontrado na madrugada do dia 15. Então, essa filmagem foi feita no dia 15 de novembro. A filmagem é dia 15 de novembro. Sem mais perguntas, muito obrigada, senhora Adriana. Senhoras juradas. Senhora, o Jackson era funcionário seu ou era prestador de serviço autônomo? Ele trabalhava assim, motoboy a gente não assina carteira, né? A questão é exatamente para esclarecer esse ponto. Como é que funciona? Funciona que eles ganham a gasolina e a entrega. Sempre foi assim até hoje, lá na minha loja. Então, na realidade, são prestadores autônomos de trabalho. Isso. Pode ser que, inclusive, no que diz respeito a compromisso de se fazer presente no dia X ou Y, ou seja, todo sábado, todo domingo, toda semana? Não, eu tinha o Jackson e mais 2 motoboys são fixos assim, semana toda, doutor. Entendi, eles assumiram esse compromisso. Isso. É nesse sentido. Então, ele não era empregado direto da senhora, mas prestava esse serviço. Isso. Entendi. E ele trabalhava com a senhora há quanto tempo? Desde 2021, doutor. Desde 2021. Isso. A senhora conhecia ele antes de ter ido trabalhar para a senhora? Não, senhor. Não? Não. Perfeito. Mais alguma questão? Podemos dispensar a testemunha, definitivamente? Sim? Senhora, muito obrigado. Está encerrado. Um excelente dia para a senhora. Obrigada para vocês Obrigado. também. Vitor Gabriel, Jackson,
Yuri e Luiz Felipe. Conforme expliquei, eu vou proceder à leitura da denúncia e, na sequência, os senhores terão acesso reservado aos seus defensores e advogado e, por fim, serão interrogados de forma individual. Então, após a leitura, seguindo a ordem da denúncia, eu vou começar o interrogatório pelo Vitor. Então, os demais vão acompanhar os policiais e aguardar o momento da chamada para o seu próprio interrogatório, tá bem? Por hora, eu quero que prestem atenção na leitura da denúncia. Diz aqui que o Ministério Público denunciou Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, conhecido como Xerequinha, brasileiro, natural de Contagem, nascido em 7 de outubro de 2001, filho de Kelly Aparecida de Amorim Gonçalves e Sérgio Aparecido da Silva. Esses dados pessoais estão corretos, Vitor? Seu endereço atual, qual é? Rua? Que número? 492, que bairro? Jardim Industrial Contagem, perfeito. Jackson Júnior Viana Brum, brasileiro, natural de Belo Horizonte, nascido em 4 de fevereiro de 2001, filho de Maria Neuza Barbosa Viana e Jackson Anacleto Brum. Dados pessoais corretos, Jackson? Endereço atual, qual é? Rua Planalto, número 70. Como? Avenida do Canal, número 70, que vai? Anotou aí? Perfeito. Yuri da Silva Rodrigues, conhecido como Monstrão, brasileiro, natural de Vitória, nascido em 24 de setembro de 1986, filho de Raimunda Rosemary Rodrigues e Eliomar Rodrigues. Dados pessoais corretos, Yuri? Endereço atual? Rua França Campos, número 81. Bairro? Bairro Industrial, Contagem? E Luiz Felipe Barbosa Veloso, brasileiro, natural de Esmeraldas, nascido em 9 de março de 94, filho de Venilde Barbosa Pires e Carlos Alberto Dias Veloso. Dados pessoais corretos, Luiz Felipe? Seu endereço atual? Está em condição de rua. Ok. Quanto aos fatos, narra a denúncia o seguinte, que na madrugada do dia 15 de novembro de 2023, na rua Domingos Camilo, número 11, bairro Santa Margarida, em Belo Horizonte, os denunciados, agindo com vontade de matar, juntos e mediante divisão de tarefas, produziram na vítima Giovanni Honório da Silva Santos os ferimentos descritos no relatório de necrópsia juntado aos autos, os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o que foi apurado, a vítima e os denunciados tinham envolvimento com o tráfico de drogas na Vila Joana d'Arc, sendo que os denunciados trabalhavam como guerreiros, pessoas incumbidas pelos chefes do tráfico de punir aqueles que violavam as regras. Já a vítima trabalhava para o tráfico como vendedora de entorpecentes em turnos de 24 horas. Contudo, sempre que ela terminava o seu turno, a polícia militar chegava no local, causando prejuízos financeiros aos traficantes. Diante disso, os traficantes passaram a acreditar que a vítima tinha algum envolvimento com a polícia e incumbiram seus guerreiros de vigiá-la. O estopim para a morte da vítima ocorreu quando Giovanni perdeu uma quantidade significativa de drogas que havia sido destinado para a venda, o chamado derrame. Com a junção desses fatores, os denunciados decidiram dar fim à vida da vítima. Assim, na data do ocorrido, a vítima chegou para atuar no turno do tráfico de drogas na rua Joana d'Arc e foi abordada pelos denunciados, que se valeram de sua superioridade numérica para subjugá-la. Na sequência, passaram a agredi-la de forma brutal, ainda na rua Joana d'Arc, e posteriormente, em uma residência, continuaram a agredi-la até que a vítima ficasse completamente inconsciente. Posteriormente, levaram a vítima até um terreno baldio situado na rua Domingos Camilo, número 11, onde atearam um corpo em seu corpo, dando causa à sua morte por carbonização. Após darem plena vazão à sua sanha homicida, os denunciados fugiram do local. Os denunciados agiram por motivo torpe, tendo em vista que ceifaram a vida da vítima em virtude de desavenças auridas da mercancia de drogas na região da Vila Joana d'Arc. Valeram-se os denunciados de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a surpreenderam, e valeram-se de sua superioridade numérica para subjugar a vítima e colocá-la totalmente à sua mercê. Valeram-se os executores do crime de meio cruel na execução do delito, vez que utilizaram fogo para causar a morte dela. Assim sendo, os denunciados encontram-se em curso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4 do Código Penal. Esses são os fatos noticiados na denúncia
Importante deixar o registro que, na fase de pronúncia, foram pronunciados Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, Jackson Júnior Viana e Yuri da Silva Rodrigues, como incursos nas sanções do artigo 121, inciso 3 e inciso 4, 1, 3 e 4 do Código Penal, e Luiz Felipe Barbosa e Warley Vanderlei tiveram a conduta desclassificada para o artigo 211 do Código Penal. Esses são os fatos noticiados na denúncia. Vou perguntar aqui, confirmando, para fins de registro, aos doutores defensores se vão fazer entrevista reservada ou se aquele momento já serviu para isso. Já serviu para isso? Doutor Daniel, da mesma forma? Perfeito. Então, os defensores estão esclarecendo e o advogado também, que já conversaram reservadamente com seus assistidos e cliente. Consequentemente, seguindo a ordem da denúncia, eu vou convidar o acusado Vitor Gabriel para se assentar aqui e vou pedir que o Jackson, o Yuri e o Luiz Felipe acompanhem os policiais militares para um ambiente adequado, sendo que oportunamente serão convidados para os seus respectivos interrogatórios. Vitor Gabriel Gonçalves da Silva, correto? Correto. Vitor Gabriel, o senhor está assistido pela Defensoria Pública, correto? Correto. O senhor já teve a oportunidade de conversar reservadamente com eles, correto? Correto. O senhor também teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e, igualmente, teve a oportunidade de acompanhar a leitura da denúncia antes desse interrogatório, correto? Correto. Certamente, os defensores explicaram para o senhor que é direito seu permanecer calado, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos, respondendo às perguntas. O senhor me entende? Entendo. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Vou responder as perguntas. Vitor, consta na denúncia, em resumo, que o senhor, juntamente com Jackson, Yuri, Warley e Luiz Felipe, armaram essa situação que culminou, ou seja, mataram o Giovanni em razão desse envolvimento de vocês com o tráfico de drogas, tendo em vista que suspeitavam que o Giovanni seria o delator da boca para a polícia. Esses fatos são verdadeiros? Não, não são verdadeiros. O senhor conhecia o Giovanni? Não conhecia o Giovanni. Soube da morte dele? Soube depois, quando eu fui preso no mandato. A policial falou que eu fui preso no roubo. Eu não fui preso dentro de casa em Betim. Aí já estava esse mandato já do Giovanni que desse homicídio. Fui tomar conhecimento mesmo nem do regime prisional lá. Entendi. O senhor conhece o Jackson, Já conheci ele de vista lá. do bairro? No bairro, nós moramos no mesmo bairro. Que bairro que é? Átila de Paiva. Átila de Paiva. Já tiveram algum problema? Não, Não? Tranquilo? Nunca teve nada tranquilo. não. Yuri, Não conheço. Warley, Também não. Luiz Felipe. Também não. Certo. Então o senhor conhece só o Jackson. Só o Jacos. De vista. Entendi. Então, em resumo, o senhor nega qualquer participação nesse evento. Qualquer participação, sou inocente. Entendi. Vitor, o senhor está preso atualmente por conta desse processo ou por outros Desse processos? processo. O senhor já teve envolvimento em outros casos policiais? Outros... Não, sou morador lá da Joana d'Arc, da Átila de Paiva. Quando eu fui de menor, tive envolvimento no crime mesmo. Tomei uma internação, saí e não mexi mais com isso, não. Entendi. Só verificar aqui, um minuto só. Estou verificando aqui, o senhor tem antecedentes aqui de Belo Horizonte, referentes a tráfico de drogas, correto? Correto. Chegou a ser condenado? Tomei 1,8. Já paguei já. Entendi. Tem um 57 aqui, um roubo. O senhor lembra desse caso? Não, isso aí foi. Eles tentou jogar em mim, mas eu fui absolvido. Tem absolvição. Perfeito. Estou verificando aqui.
Não foi preso nada, arma de fogo, nada. Entendi. Pegou dentro de casa, tentou falar que foi eu que fiz isso aí, mas Não teve vínculo. Entendi. Tem um processo de contagem também referente a tráfico. O senhor sabe me dizer do que se trata? foi o que eu tomei um em 8 anos. Ah, execução de pena. É. Entendi. 1 e 8. Certo. Ok. Vitor, estou satisfeito, não tem mais perguntas. Obrigado. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Vitor, o senhor vai responder as perguntas do Ministério Público? Vou. Ok. Bom dia. Bom dia. O senhor disse que só teve envolvimento como adolescente, né, no crime, depois o senhor foi internado, depois o senhor não cometeu outros crimes. O que Aí que o senhor chama de crime? eu tive um tráfico de maior. Tá. O senhor utiliza uma bolsa, né? Isso. Como que... E o senhor foi alvejado por arma de fogo e foi por isso que o senhor tem essa condição. Isso. Em que contexto? Por que que o senhor tomou esses tiros? Eu tava saindo de casa, aí eu morava lá no Tirol. Quando o meu carro, eu tinha emprestado ele para uns primo meu, disse que esse estava rodando, meu carro foi confundido com o dele. Só que ele já tinha um Corsa igual o meu, Classic, só que não era o mesmo. Aí esse ficou rodando, viu meu carro parado lá na rua, eu saí de casa, subi com os vidros fechados e fui alvejado aí, com mais de 70 tiros. Então, o senhor está dizendo que o senhor foi alvejado por ter sido confundido com o primo É, do o senhor. carro foi confundido. Esse primo do senhor estava na guerra do tráfico? Era questão de Tava. tráfico? Entendi. É, A que o senhor atribui? Porque o nome do senhor como autor do homicídio do Giovanni foi apresentado desde o primeiro momento do crime para a polícia militar, por pessoas que não quiseram se identificar. A que o senhor atribui essa denúncia de que o senhor é o autor do crime, feita desde o início? Atribui que eu sou inocente, eu não fiz isso. Eu não estava lá no dia do fato, já estava morando lá em Betim. O senhor, em algum tempo, né, lá na Vila Paiva, o senhor chegou a atuar como membro do grupo do Rael? Não, Não? nem conheço. Uhum. Ok. Sem mais perguntas por parte do Ministério Público. Pela defesa do Corréu, doutor Daniel. Pela Defensoria Pública. Eu não tenho pergunta, só dizer que o senhor foi absolvido no seu processo de tráfico de Belo Horizonte. Talvez o senhor não saiba, mas o senhor foi absolvido. Obrigado. Doutor Conrado, mais algum detalhe? Doutor Marco Túlio. Pelas juradas, alguma questão? Não. Ok, Vitor, está encerrado o seu interrogatório. Vou pedir para o senhor passar aqui e assinar para nós, tá? Na sequência, acompanhar os policiais até o ambiente para aguardar até retornar para o plenário e acompanhar os debates. O próximo aqui, policial, é o Jackson.
Jackson Júnior Viana Brum, correto? Sim, senhor. Jackson, bom dia. Bom dia. Jackson, o senhor teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e informantes. O senhor teve a oportunidade de acompanhar a leitura da denúncia e teve a oportunidade de conversar reservadamente com seus defensores antes desse interrogatório, correto? Sim, senhor. Eles certamente explicaram que é direito seu permanecer calado, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos respondendo as perguntas, o senhor me entende? Sim, senhor. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Vou responder as perguntas. Perfeito. Jackson, consta aqui na denúncia, que já foi lida, em resumo, o seguinte, que o senhor, juntamente com o Vitor Gabriel, o Yuri Silva, o Arley e o Luiz Felipe, armaram a morte do Giovanni, porque desconfiavam que ele estaria delatando o grupo de vocês para a polícia. Inclusive, a polícia militar esteve lá em algumas ocasiões e efetuou a apreensão de drogas. Por esse motivo, resolveram matá-lo e atearam fogo no corpo dele e depois consumiram com esse corpo. Esses fatos envolvendo seu nome são verdadeiros? Não, senhor. O senhor conhece, sabe quem é a vítima? Não, senhor. Nunca ouviu falar do Giovanni? Também não, senhor. O Vitor Gabriel, o senhor sabe quem é? Conheci de vista. Do mesmo bairro? Não, senhor. Da onde? Do industrial. O Yuri, sabe quem é? Não, senhor. O Arley? Também não, senhor. Luiz Felipe? Também não, senhor. Certo. Então o senhor não conhece essas pessoas e nega qualquer envolvimento nesse homicídio? Não, senhor. Perfeito. O senhor já teve envolvimento em outras ocorrências policiais? No meu passado eu fui envolvido no tráfico de drogas, mas graças a Deus eu saí, não me envolvo mais, trabalho honestamente e sou perseguido pela polícia lá na guarnição, Entendi. perto da minha casa. Esse passado, que passado é esse? É adolescente? Adolescente. O senhor atuava no tráfico realmente quando era adolescente? Isso. Depois parou? Parei. O senhor trabalha com alguma coisa? Eu sou autônomo, motoboy. Motoboy. Perfeito. Ô Jackson, estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Não, excelência, sem perguntas. Pelo Correio, doutor Daniel. Pela Defensoria Pública. Pelas juradas. Sem perguntas. Ok. Está encerrado seu interrogatório, Jackson. Pedi para o senhor assinar aqui para nós, depois acompanhar os policiais e esperar lá no ambiente adequado para retornar para o plenário, tá? Próximo aqui, policial, é o Yuri. Yuri Silva Rodrigues? Correto. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos. Yuri, o senhor teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e informantes, teve a oportunidade de acompanhar a leitura da denúncia. Sim. E teve a oportunidade de conversar reservadamente com seu advogado constituído antes desse interrogatório, correto? Correto. Ele certamente explicou que é direito seu permanecer calado, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, Uhum. da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos respondendo as perguntas. O senhor me entende? Entendo. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as Vou perguntas? responder. Perfeito. Yuri, consta aqui na denúncia, que já foi lido, que o senhor, juntamente com o Vitor Gabriel, o Jackson Júnior, o Arley Vanderlei e o Luiz Felipe, teriam armado a morte do Giovanni. Consta aqui na denúncia, em resumo, que vocês faziam parte de uma organização dedicada ao tráfico de drogas e que passaram a desconfiar que o Giovanni estaria passando informações para a Polícia Militar. E, em razão dessa desconfiança, resolveram matá-lo. Bateram nele e depois atearam fogo no corpo, sumindo com esse corpo. Esses fatos envolvendo o seu nome são verdadeiros? Não, senhor. O senhor conhece, assim, conheceu o Giovanni? Já conheci de vista. vista? Não tive muita intimidade com ele, mas já conheci ele. Conheci de vista por quê? Por fato eu passar, nós eu trabalhava na Vila Forte, passar pela vila da Joana d'Arc, eu conheci ele por lá. Ele andando, né? Por lá, né? Vocês moravam no mesmo bairro? Não, Não? Bairro próximo? próximo. Entendi. Já teve algum problema com ele? Não, senhor. Nunca conversou com ele? Nunca conversei com ele. Mas sabia que era ele? Sabia que é. Entendi. O Vitor Gabriel, o senhor sabe quem é? Não, senhor. O Jackson Júnior? Também não, senhor. O Arley Vanderlei? Não, senhor. Luiz Felipe? Não, senhor.
Monstrão é o seu apelido? Não, senhor. Em resumo, Yuri, o senhor nega qualquer participação nesse crime? Nego. O senhor já foi preso alguma vez? Eu já fui por causa do tráfico de droga. Foi condenado? Fui condenado. Está em cumprimento de pena? Tô. Entendi. Perfeito. Yuri, estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigado. Correto. Doutora Ana, pelo Ministério Público. Yuri, bom dia, tudo bem? Bom dia, doutor. A época do crime você estava usando tornozeleira, Tava usando tornozeleira. correto. Na noite do dia 14, onde que o senhor estava? Eu tava em casa. Ficou em casa durante todo o período? Período, porque minha tornozeleira podia sair de 7 horas da manhã e voltar às 7 horas da noite. É esse período que eu tava Então, trabalhando no Vila Forte. Às 7 da noite, o senhor tinha que estar em recolhimento domiciliar. Isso, correto. E o senhor ficou todo o período a partir das 7 horas da noite em casa. Em casa. Uhum. Um monitoramento da tornozeleira eletrônica mostra que o senhor esteve próximo lá na área do crime no dia 15, 7 horas da manhã. O que o senhor foi fazer lá? Certo. Porque 7 horas da manhã eu pegava serviço com o menino lá no Vila Forte, para descarregar o caminhão dele. Aí geralmente eu descia 7h10 a 7h20 para me encontrar com ele, para me estar descarregando o caminhão com ele. Uhum. É feriado. O senhor descarregou o caminhão no feriado? Porque 15 de novembro é feriado, né? Não é dia útil. Querendo ou não, lá tipo, você não quer. Precisa de alguém para descarregar o caminhão. Aí ele me ligava, eu ia lá só descarregar o caminhão e voltava de Então novo. o senhor disse que não era fixo, era um Não era trabalho fixo. tipo freelance. É isso, freelance. Entendi. Você tem alguma comprovação disso, desse trabalho no dia 15? Seja um pagamento que foi feito? Não, que ele pagava por mim na hora, em espécie. Ok. Sem mais perguntas? Ok. Pelos correios assistidos pela Defensoria. Sem perguntas, excelência, obrigado. Doutor Daniel, pelo próprio acusado? Sim, excelência. Pois não. Bom dia, tudo bem, Bom Yuri? dia, doutor. Yuri, qual que era seu endereço? O endereço que, igual você mencionou para ilustre promotora, onde você passava a noite, o seu recolhimento noturno, era em qual endereço? Rua França Campos, número 81, Industrial. Então, repete para mim, por favor. Rua França Campos, Industrial. Certo. E o senhor conhecia o Adalto? Não, senhor. Ou conhecia alguém pelo nome de Russo? Não, senhor. Não? Não, tá certo. Muito obrigado, viu? De nada. Pelos jurados, alguma questão? Ok. Yuri, está encerrado o seu interrogatório. Vou pedir para o senhor assinar aqui. Sim, senhor. E depois acompanhar os policiais para aguardar lá no ambiente adequado para retornar ao plenário posteriormente. Faz favor. Ok, senhor. Luiz Felipe Barbosa Veloso, correto? Sim. Luiz Felipe, bom dia. Bom dia. Luiz Felipe, o senhor teve a oportunidade de acompanhar as oitivas das testemunhas e informantes, teve a oportunidade de acompanhar a leitura da denúncia e teve a oportunidade de conversar reservadamente com seus defensores antes desse interrogatório, correto? Correto. Eles certamente explicaram que é direito seu permanecer calado, caso queira, sem prejuízo da sua defesa, da mesma forma que é direito seu apresentar sua versão sobre os fatos respondendo às perguntas. O senhor me entende? Sim. O senhor vai optar por ficar em silêncio ou vai responder as perguntas? Vou responder. Perfeito. Luiz Felipe, consta aqui na denúncia que já foi lida, em resumo, o seguinte, que o senhor, juntamente com o Vitor Gabriel, o Jackson Júnior, o Yuri da Silva e o Warley Vanderlei teriam armado a morte de Giovanni Honório da Silva Santos, porque vocês participavam do mesmo grupo criminoso traficando drogas e, desconfiados que o Giovanni estaria passando informações para a Polícia Militar, tanto é que algumas vezes drogas foram apreendidas pela polícia lá, resolveram matá-lo. Efetivamente, mataram o Giovanni e depois consumiram o corpo dele, colocando fogo. Esses fatos envolvendo seu nome são verdadeiros? Eu não planejo a morte dele, não. Só um minutinho, pela ordem. É que o caso dele, ele foi só... Sim, entendi. Pode prosseguir, faz favor, ô Luiz Felipe. Até então não planejamos a morte dele, não.
Aí eu só carreguei só o corpo só. Eu ia chegar exatamente nesse ponto que, inclusive, o doutor Marco, tudo muito atento, já estava ressaltando ali. Hum, A acusação que pesa sobre o senhor, nesse contexto todo, não é de homicídio, sim, é de carregar, ocultar o cadáver. Então, neste particular, o senhor está admitindo que participou do carregamento e ocultamento do cadáver, é isso? sim, Entendi. Os outros acusados o senhor já conhecia? nunca. E a vítima? Também não, Gu. Também não. Perfeito, Luiz Felipe. Estou satisfeito, não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutora Ana Gabriela, pelo Ministério Público. Senhor Luiz Felipe, bom dia. Bom Tudo bem dia. com o senhor? Tudo bem? Tá, o senhor disse que não planejaram a morte. Eu vou começar, então, primeiro. O senhor tinha envolvimento com o tráfico lá na região? Não, eu sou usuário de drogas. Sei, às vezes quando eu fazia uns corre lá, comprar umas drogas lá só. Os corre que o senhor fala é trabalhar com pequenos favores para o pessoal que traficava? Tipo, trabalhar como olheiro, por exemplo, avisar quando a polícia chega? É, Pequenos favores. isso. De vez em quando fazia umas reciclagens. Tá. Foi por esses corres que o senhor fazia que o senhor foi chamado para levar o corpo? Sim. Entendi. E como que o Arley Vanderlei foi convidado? Então, num caminho eu encontrei com ele. Aí eu pedi ele para me ajudar. O senhor pediu para te ajudar em troca de quê? De nada. Mas o que o senhor falou com ele? Como é que foi feito esse convite? Falei que você tem condição de você me ajudar? E aí, você tem? Aí, Ajudar a fazer o quê? ajudar a carregar o carrinho. Tá, mas ajudar a fazer o quê? O senhor pediu ajuda para carregar? Só? É para carregar, só carregar o carrinho só. Tá, porque na imagem, basicamente, é o senhor que carrega o carrinho mesmo, né? Isso. E o que ele fez para ajudar o senhor? Ele só foi acompanhando comigo. Só Ele não isso. perguntou nada? Nada. Uhum. É, quem que chamou o senhor para entregar esse corpo? O senhor pode dizer? Não conheço a pessoa. O senhor não conhece? Uhum. Onde que o senhor pegou esse corpo? Onde que foi entregue esse carrinho? Esse carrinho tava no Botafora. Tá, mas aí a pessoa que o senhor diz que não conhece e que eu É, imagino que não possa dizer. falou que o carrinho tava em tal lugar, eu fui, encontrei o carrinho lá e só continuei e fiz. Mas quais as orientações que ela deu para o senhor? Tava no carrinho verde, carrinho de reciclagem, Que carrinho de tava o lixo. quê? O quê? Não falou o que tinha lá dentro, não. Tá, mas o que que essa pessoa pediu para o senhor fazer com esse carrinho? Assim, consome esse carrinho pra mim. Aí eu peguei, Consome. Quais orientações essa pessoa deu para o senhor consumir esse carrinho? você consome ele e põe fogo. Só isso. Tá, mas ela não disse o que estava dentro do carrinho? Ora mesmo. Em troca de quê? Não troca de nada, porque até então mandou, né? Eu tenho que fazer, né? O senhor está falando que o senhor foi coagido? O senhor foi obrigado? Se não fosse ele, era eu, né? Essa pessoa que fez isso é ligada ao tráfico? Que o senhor não se lembra ou não pode dizer? Eu não conheço essa pessoa, assim, não. Não conheço os pessoal que mora lá, os facção mesmo, eu não conheço nenhum deles, não. Uhum. O senhor chegou a ver as imagens do senhor levando o carrinho? Não. Não? Põe para mim, Sorinho, por favor. Pode ser a câmera 2, que é o vídeo maior. A partir de 51 minutos e 20 segundos, aí se você puder passar mais devagar. 51 minutos e 20. A partir daí, mais ou menos, aí você puder diminuir a velocidade.
Viu aí, Sorin? Tenta outra, então. Eu estou achando que o tempo de baixo tá diferente. Tenta a câmera 1, por favor, em 1 minuto e 25. E passa. 1 minuto e. Desculpa. É 1 hora e 25, mais ou menos. Isso. 1 minuto e 25 de vídeo, mais ou menos. Foi por essa rua aí que o senhor passou com o carrinho? Não me recordo dessa rua, não. Deixa eu só localizar aqui, Sorin, peraí. Que eu acho que o tempo que registrou, eu baixei pelo share, eu acho que estava diferente do tempo. Essa é a câmera. Tá diferente mesmo o tempo, Sorin. Eu não consigo pegar aqui, não. Faz um favor, então, para mim, Sorin. Coloca o relatório de investigação, que acredito que tenha fotos nele. Vou te dar a página exata. Só um minutinho. Não precisa passar assim, não, Sorin. Deixa que eu já te falo o local exato, para não expor além do necessário. Aqui. Está na página 34 do relatório de investigação completo. Essas imagens foram tiradas do vídeo. Tá ali o tempo, 1:51 e 22 no início da tela ali, Sorin. O tempo do vídeo é esse. Pode passar essa imagem e a outra. Essa. Esse de blusa vermelha é o senhor? Está levando o carrinho? O senhor tinha um cordão? Sim. E esse que está acompanhado do senhor é o Arley Vanderlei? Sim. Tá. Sem mais. Você pode tirar, Sorin. Sem mais perguntas. Pela defesa do Corréu, doutor Daniel. Você conhecia. Bom dia, né? Bom dia. Você conhecia o Yuri? Não. Por acaso você recebeu alguma ordem do Yuri para você pegar o carrinho? Realmente é a primeira vez que eu estou vendo ele. Perfeito, muito obrigado. Sem mais. Doutor Marco Túlio, doutor Conrado, pela Defensoria Pública. Obrigado. Luiz, o senhor acabou de responder para o doutor Daniel do Yuri. Tem mais 2 rapazes sentados ali com você. Foi algum desses 2 rapazes que deu a ordem de você pegar o carrinho e levar? Não. Não. Realmente, nesses rapazes que estão comigo, é a primeira vez que eu vejo esse. Nunca tinha conhecido esse, não. O senhor falou que, na época ali, o senhor estava trabalhando com reciclagem, é isso? Isso. O senhor estava em situação de rua? Ainda estou. Ainda está. O senhor vive em situação de rua, então. Sim. E nesse dia aí, o senhor recebeu a ordem e só cumpriu a ordem? Só cumpri a ordem. E depois foi embora? Eu cumpri a ordem, senão você podia ter sido eu também, não sei o que estava acontecendo. Eu só fiz o que pediu. Entendi. Aí você levou o carrinho, Isso. apareceu ali no vídeo ali, na foto, né, que a promotora te mostrou. Isso. E depois você foi embora? Depois eu fui embora, voltei a reciclar de novo. Voltou a reciclar de novo. E aí depois o senhor foi preso na rua? Aí eu fui preso, aí chegaram pra mim, aí chegou a vara de soltura, só que o vara impedido. Aí depois chegou o mandado de prisão. Aí eu sem entender nada. E o senhor está preso tem quanto tempo, o senhor sabe? Não.
Não. Então tá certo. Então, obrigado, viu? Pelos jurados, alguma questão? Tem uma pergunta. O senhor conhece, por acaso, um cidadão cujo nome é Rael? Nunca ouviu falar lá na região alguém com esse nome? Rael, Gael, alguma coisa desse tipo? Não, Não, senhor? não, senhor. Perfeito. Mais alguma questão? Ok. Está encerrado o seu interrogatório. Vou pedir para o senhor assinar aqui, Luiz Felipe. Depois acompanhar os policiais militares e aguardar lá no ambiente adequado. Tá? Assinar na onde? Aqui nessa telinha aqui, ó. Faz favor. Sim, faz favor. Muito obrigado. Pode acompanhar os policiais por hora, tá? Muito bem. Encerramos a instrução em plenário. Claro que significa? Significa não passar para o hospital. Você estava na qual? Quem quiser ir defesa